Graças a Deus estamos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 27 de novembro. O programa Opção para a Vida estará trazendo hoje a abertura do 52º aniversário da Igreja do Calvário. Nós vamos estar ouvindo dentro de instantes o pastor Alexandre Ximenes e bem como esteve também abrilhantando a festa, a Orquestra Louvores Eternais. Quero deixá-los agora com a mensagem ministrada pelo pastor Alexandre Ximenes. Nos aguarde. Amém. E o mais glorioso é que Deus não desistiu nem desiste da gente. Ele vai nos buscar onde nós estivermos. Foi buscar Jonas no ventre de um peixe. Foi buscar outro numa fornalha de fogo ardente. Mas Ele vai buscar. Ainda que traga, prepare e leve. Mas Ele não abandona um filho dele. Eu quero conversar com vocês hoje de uma forma muito pessoal, assim, digamos, informal. Não chamem de sermão. Sobre essa resposta que Jesus Cristo deu a Pedro. Pedro era um tipo único. Eu costumo dizer que se Pedro fosse brasileiro, teria sido carioca, né? Porque Pedro, ele tinha momentos personalíssimos. E uma vez ele fez algumas perguntas e levantou alguns problemas, e a resposta de Jesus é esta resposta que eu quero refletir sobre ela. Respondeu-lhe Jesus a Pedro: o que eu faço, tu não entendes agora. Fica quieto, compreendê-lo-ás depois. Eu posso dizer com toda certeza que há muitos aqui que podem olhar para mim e dizer: bispo, eu vivo momentos que eu não entendo o que é que Deus quer comigo. Já vivi, já passei por dificuldades que foi uma luta, porque eu não entendia como Deus estava permitindo aquilo, ou o que é que Ele queria me ensinar naquilo. Há momentos na vida que até mesmo o que Deus está fazendo torna-se difícil de entender. Amém? Torna-se difícil de entender. Por exemplo, Abraão e Sara. Casal que se amava, casal querido, mas que não podiam ter filho porque nenhum dos dois estava apto a gerar filhos. Abraão era impotente e Sara era estéril. Isso numa época em que não havia tratamento, não havia recurso, não havia medicamento, não havia nada. E Deus promete um filho. Deus diz a ele que haverá um filho prometido. Abraão certamente começa a pensar, deve ter ficado sem dormir um bom tempo. Mas o fato é que daquele casal estéril e impossibilitado de gerar filhos, Deus tirou Isaque. Abraão e Sara se alegram, louvam, bendizem. Ah, que alegria! É aquele momento que a bênção chega e a gente salta de alegria. Diz: que maravilha! Quando tudo vai bem, tudo maravilhoso, é testemunho para cá, testemunho para cá, para lá, conta a história, relata, diz o quanto Deus abençoou. Aí chega a Deus e diz: agora pega o teu único filho, leva ao Monte Moriá e sacrifica-o a morte. Eu pergunto a você, quem é que entende isso? É como se Abraão dissesse: eu não pedi, eu não podia, o Senhor fez o milagre, deu e agora toma. Quer sacrificar o meu filho, mas obedece. A maior crise da igreja evangélica no mundo chama-se obediência. É difícil obedecer. É difícil obedecer. É mais fácil pular, saltar, gritar. Agora obedecer é difícil. Mas Abraão obedece. Ele sobe o Monte Moriá e durante a subida algumas coisas pioram a dor dele. Por exemplo, quando Isaque diz: pai,
aqui está a lenha, aqui está todo o material, mas eu lhe pergunto, onde anda o cordeiro para o sacrifício? Imagine. E Abraão disse, meu filho, o Senhor proverá. E é quando ele levanta o braço para tirar a vida do filho, que o cordeiro aparece e substitui, representando o que Jesus fez na minha vida e na sua vida. Agora eu lhe pergunto, é fácil? Foi fácil para Abraão entender isso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Há momentos em que o entendimento não vem. Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, tu não entendes agora. Compreendê-lo-ás depois. Aplique a sua vida. Quantos meses orando, pedindo, muito jejum, muita oração, caminhando com Deus, e a coisa não melhora, não melhora, piora, 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 piora. O que eu faço, tu não entendes agora. Compreendê-lo-ai depois. A certeza de que mesmo sem entender tudo estava certo, mesmo sem entender, eu não entendo, mas está certo, fortaleceu o coração de Abraão. Como entender pela racionalidade humana que Deus prometeu aquele filho, era impossível o casal ter filho, Deus fez o milagre e agora pede para que seja sacrificado no altar de pedras. O que eu faço, tu não entendes agora. Calma! Queridos, e há tantos casos na Bíblia, né? Moisés diante do Mar Vermelho. Deus levanta Moisés no Egito, uma superpotência, a maior potência política e econômica do mundo naqueles dias, e o povo escravizado, humilhado, sofrendo. Deus promete libertação, de forma milagrosa tira Israel do Egito. Eu já fiz aquele trajeto do Cairo até o Mar Vermelho várias vezes, e hoje de carro ainda é cansativo, imagine a pé. E quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, não tem mais saída. É a hora da queixa, da reclamação. Como é que Deus faz uma coisa dessa com a gente? Tira de lá. Lá era escravidão, mas a gente tinha casa, comia. Agora vem para aqui, não tem saída. O que eu faço, vamos repetir? O que eu faço, tu não entendes agora. Compreendê-lo-ás depois. E o milagre aconteceu. Amém, queridos? É isso. Eles conseguiram vencer. E Jó? A Bíblia diz, o próprio Deus foi quem disse. Não foi ninguém, foi Deus, que Jó era um homem reto, bom e temente a Ele. Vistes o meu servo Jó, homem reto, bom e temente a Deus. E ninguém na Bíblia sofreu mais do que Jó. Eu pergunto como fica a tal da teologia da prosperidade, onde tudo é bom, tudo é fácil, né? Há pessoas que dizem, você está com problema? Estou, então é pecado. Não é. Às vezes é, mas às vezes não é. E esse homem que Deus chamou de reto, bom e justo, meu servo, foi o homem que mais sofreu nos registros da história de toda a humanidade. Tudo. Mas quando tudo passa, a história de Jó vocês conhecem. Aconteceu por quê? O que eu faço tu não entendes agora. Deixa Deus terminar. Permita que Deus conclua. Não queira ficar dizendo a Deus como é, está demorando, não é assim. Não, deixa, Ele sabe o que faz. Ele sabe exatamente o que faz. E Jó foi abençoado. O que é que você acha, por exemplo, de Daniel na cova dos leões? Um jovem fiel, temente a Deus, correto com Deus, exemplo para toda a nação de Israel, agora é jogado numa cova de leões.
Olha, eu vou dizer uma coisa, tem cachorro que se a gente for jogado numa cova, a gente se acaba de medo. Agora imagine uma cova de leões, e a Bíblia ainda diz famintos. Mas aí, aquela foi uma aula prática para Daniel de que Deus socorre na hora que nós precisamos. Por quê? O que eu faço tu não entendes agora, compreendê-lo-ás depois. Nós só temos o testemunho que nos fortalece por causa disso. Pedro não entendia, Pedro não compreendia. Há momentos na vida em que só as lentes da fé nos seguram alicerçados do que Deus prometeu. Tudo mais desaparece. A lógica, a certeza, a segurança humana, essas coisas vão embora. Eu fui desenganado num câncer que é tido como o mais perigoso de toda a medicina. Me preparei para o fim e estou aqui. Meu filho é que sabe quantos anos. Quantos, Ariel? Olha aí, 10 anos, 9 anos já. Estou aqui. Posso morrer de uma gripe, mas só vou quando ele chamar. O que eu faço, tu não entendes agora. Muitas vezes Deus não apoia nem encoraja pecado, mas às vezes permite. Porque de tanto ensinar e a pessoa não aprender, Deus permite uma aula prática, para ver a amargura, a dor, a agonia, e volta-se para Deus fortalecida, como se dissesse: o Senhor tem toda a razão, me perdoe. Queridos, há tantos casos na Bíblia que ultrapassam a lógica humana. Pedro não entendia, a mente dele não conseguia entender os atos de Jesus. Pedro não podia raciocinar daquela forma. Exatamente aí ele ouve o hino glorioso que consola e aquieta. Pedro, calma, o que eu faço tu não entendes agora, mas depois tu vais entender. Desejo simplesmente e objetivamente dirigir-me a você que não entende o que Deus está fazendo. Está passando por situações que você pergunta a você mesmo e a Deus: o que é isso? O que foi que eu fiz? Por quê? Calma, calma. O que eu faço não entendes agora. Calma, filho, calma, filha, deixa comigo. Eu sei o que estou fazendo, eu sei o que estou trabalhando. Virá o dia em que você olhará para trás e diz: tudo ele fez esplendidamente bem. Tudo tem sentido, ainda não acabou. Há momentos em que a mente não suporta a força da revelação de Deus. Não adianta. Agora, aprenda uma coisa: para cada momento que nós não suportamos, Deus providencia força. Há alguns anos eu vi no Irã um jovem pastor sendo enforcado diante de uma multidão. Jovem ainda. E quando colocaram a corda no pescoço dele, ele começou a cantar um louvor a Deus, exaltou a Deus e partiu assim vitorioso. São coisas que Deus faz, mas que um dia nós vamos entender. Por isso, aguente o preparo, o treino, digamos assim. Suporte o treino. A embriaguez, preste atenção, a embriaguez da vitória apagará o tormento da espera. Amém? A alegria da vitória apagará a dor da espera. Os olhos se abrem numa madrugada, os olhos de Pedro. No norte de Israel, uma pequena praia, onde escamas foram removidas e tudo foi entendido. E Pedro ali entendeu tudo e louvou a Deus. Queridos, eu quero dizer a vocês que o dia de vocês vai chegar também. Amém? Amém. Diga um amém. Amém. Para aqueles que estão em luta,
que são de Deus, nascidos de novo, convertidos, que não vivem a ilusão de que não erram, mas que erram, tenham certeza, prepare-se, porque quando o dia chegar e alguém falar das suas dores, você vai dizer: não lembro. Interessante, estou com amnésia. Eu gosto muito de Hebreus 11, e verso 1, onde Deus diz: dos teus pecados jamais me lembrarei. Quem disse isso foi o ser onisciente. O que é onisciência? Sabe de tudo no universo ao mesmo tempo, mas esqueceu. Trabalhou comigo o reverendo Hamilton, que é de João Pessoa, e ele deu um testemunho lindo de que um dia pecou e foi a Deus em lágrimas, orou, confessou o pecado, enfim, desesperou-se e Deus o perdoou. Ele saiu convencido do perdão e 2 anos depois praticou o mesmo pecado e voltou moído diante de Deus e disse: Senhor, eu fiz a mesma coisa, eu errei do mesmo jeito, eu cometi o mesmo pecado. E ele disse que era como se ouvisse Deus dizendo: qual? Eu não lembro. Quem lembra pecado é o diabo, que é o acusador. Deus oferece a vitória. Hebreus 11, 1. E em relação a Sansão, ele diz: dos teus pecados jamais me lembrarei. A última palavra de Cristo na cruz foi uma expressão grega, tetelestai, que significa está pago, está quitado, está liquidado. Juan Carlos Ortiz disse a mim: o cobrador é um mentiroso, é o pai da mentira, está pago. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Isso é a identidade de quem nunca nasceu de novo, de que não conheceu o Senhor Jesus. E eu quero citar alguns homens assim na Bíblia. Sansão, segundo alguns teólogos, foi o maior pecador da história. Eu não gosto muito dessa afirmação, porque ninguém pode medir, né? Mas esses teólogos conhecidos na Europa, eles afirmam que Sansão foi o maior pecador da história. Sansão tinha programação de transgressões, e foi a esse homem que Deus disse: dos teus pecados jamais me lembrarei. Você quer ver uma coisinha que é tempo perdido? Vá lembrar pecado da gente a Deus. Ele tem, eu repito, amnésia de amor. Esquece, esquece. Nós não esquecemos, mas ele esquece. Salomão, filho de quem? De Davi. Eu vou ser bem objetivo. Salomão não apenas adulterou, Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas. Teve caso com 1000 mulheres. Foi o que a gente poderia chamar de campeão mundial e de toda a história dessa transgressão. E Salomão conclui a sua vida perdoado, restaurado. Aí alguém diz: mas não era a época da graça. A graça não tem época, a graça existe desde que Deus começou a criar o homem. Deus nunca abandonou aqueles que erram e que confessam. A confissão é um milagre de Deus que abençoa mais quem confessa do que aquele que gerou a coisa. Eu tenho lá na nossa igreja um psiquiatra, ele é psiquiatra há 43 anos, professor de universidade, um homem preparadíssimo, e ele conversando comigo, ele disse: pastor, eu vou lhe falar agora como psiquiatra, não é como crente, mas eu vou lhe falar. E ele me disse: se os internados em clínicas psiquiátricas aprendessem a perdoar, eu, como psiquiatra, lhe garanto que 40% deles teriam alta. A culpa mata, o perdão liberta. A culpa destrói, o perdão restaura. E Davi? Eu duvido que Davi hoje fosse membro de uma igreja. Davi foi o suprassumo da transgressão. Perigoso.
aventureiro, mata o marido de uma mulher porque gerou um filho nela. Os filhos eram desajustados. Teve um que matou o irmão, outro teve um caso amoroso com a irmã. Essa era a família de Davi. Aí chega Deus e diz: eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê a aparência. O que nós vemos é só a aparência, mas eu vejo o coração. E quando Davi chega a Natã para confessar o pecado, ele diz uma palavra, não precisa dizer nem duas: pequei. E Natã diz: mas o Senhor já te perdoou. E tornou-se o maior rei da história de Israel. Queridos, nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados. Agora, cuidado a quem você confessa, senão é pior. Tem gente que fala demais e aumenta. Mas se Deus colocar na sua frente uma pessoa, um irmão, uma irmã, um pastor, da sua confiança, me permita uma expressão grossa: vomite. Você já notou que depois que se vomita há um alívio? Porque o mal saiu. Eu não confesso, nem você, nós não confessamos pecado para Deus saber, Ele já sabe, é para cura nossa, para limpeza da alma, para restauração da vida. Foi assim com Davi. Outro foi Saul, tinha tudo para ser um grande rei, mas comete um crime. Ele mata um egípcio e entra numa fase de culpa destrutiva. E Pedro? Olha, Pedro não era brincadeira não. Pedro era um contumaz transgressor. O próprio Paulo, grande Paulo, aquele que teve um encontro com Jesus como ninguém teve. 26 anos depois, num deserto no norte da África, ele diz em lágrimas: miserável homem que eu sou. Ele não disse: miserável homem que eu fui. Miserável homem que eu sou, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero eu pratico. Quem me livrará do corpo dessa morte? Isso alegra o coração de Deus. A confissão é isso, queridos. Paulo foi algo terrível, mas foi perdoado. E eu vou lhe dizer uma coisa: não brinque com alguém que foi perdoado por Deus. Eu lembro quando o reverendo Antônio Elias, eu já disse isso aqui, completou 50 anos de pastorado. Foi o homem que me levou a Cristo aqui, na cruzada Cristo Esperança Nossa, em 1962. Gigante de Deus, um gigante de Deus, um homem de Deus. E ele falava sobre isso, sobre o amor de Deus, sobre a força da confissão, sobre o perdão de Deus. Eu quero encorajar você a não armazenar pecado. Cada um que você aponta como pecador é mais um pecado que você comete. Porque Paulo diz: todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Todos! Não é 90%, nem 95%, nem 99%. Todos! Mas maior do que a transgressão e o castigo é a graça do Senhor Jesus Cristo. É Deus entregar o próprio Filho para morrer numa cruz em nosso lugar. É isso que é chamado de loucura. Mas nós estamos aqui só por isso. Não devemos a ninguém, somente a Ele. A nossa dívida é impagável. A nossa dívida é impossível de ser paga, mas a gratidão tem que ser diária, constante e eterna, e o louvor também. É dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me perdoou. Se você chegar junto de Deus e disser: você não sabe o que o pastor Alexandre aprontou? Ele diz: não lembro, o que foi? O que foi que houve?
estou esquecido. E é possível que quem pergunta isso a ele saia cadastrado como pecador. Eu quero estimular vocês só a uma coisa: coragem, ânimo, força, avante. Quando vier a dor, a culpa, a agonia, lembre-se disso: o que eu faço, tu não entendes agora, compreenderás depois. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá.